qual que foi a melhor época? Os anos 80, os anos 90, né? Porque essas duas épocas são muito comentadas, né? Sejam todos bem-vindos ao canal Gilmar Dias Oficial. Se inscreva no meu canal, ative no sininho para receber notificações de vídeos como esse, que são publicados todas as segundas, quartas e sextas, a partir das 18 horas, né? Pode haver mudança a partir da semana que vem. Mas eu quero falar sobre isso, né? Eu acho que a década de 80, ela teve a explosão do rock por causa do desgaste da MPB. A MPB, ela perdeu a sua força a partir do momento em que começou a abertura, né, daqueles presos, daqueles políticos que foram exilados e deixaram o país forçosamente, né? E isso fez com que a música popular entrasse em declínio, né? E alguns artistas da MPB foram para uma vertente mais romântica, como foi o caso da Maria Bethânia, mas isso é para um outro vídeo, né? E a partir dos anos 80 apareciam figuras muito interessantes como Eduardo Dussek, né? Júlio Barroso, né? Com a Gangue 90, né? Aí aparecia a Marina, já vinha lá do finalzinho dos anos 70, né? E também a MTV caiu pelo aparecimento da Simone, da Joana, né? Que já faziam um outro tipo de música, né? Um pouco mais puxado para o romantismo, né? E isso pode ter feito a mudança da música do final dos anos 70 para a década de 80, né? Que daí foi a explosão do rock, né? Talvez, porque quem abriu a porta talvez tenha sido o do SEC, depois veio a Blitz, né? E nos anos 90, se nós formos olhar mais a fundo, claro, tem o Camisa de Vênus, teve também os Engenheiros, também teve o Nenhum de Nós, Replicantes, muitas vertentes, Ratos de Porão e assim por vai, diante. Não vou ficar falando porque ele vai demorar Ira. E a partir dos anos 90, o sertanejo que já estava andando, estava caminhando, estava andando nos anos 80, se desenvolveu mais para os anos 90, né? Que é a explosão de Leandro Leonardo, Zezé de Camargo, Luciano, essas coisas assim, né? E daí vem os grupos de pagode, né? Como exemplo, Raça Negra, né? E, e outros, né? Até mesmo, só para contrariar, Negritude Júnior, né? Então a gente vê que a música tinha uma explosão nessas duas décadas, né? Apesar que na segunda metade da década de 1990, aí começou a aparecer umas coisas que talvez possa ter levado a música ao declínio, que seria aquelas bandas de axé, tipo o Tchan, né? A Companhia do Pagode, né? Eu acho que eram os que eu me lembro na época, né? As meninas já é dos anos 2000, né? Final dos anos 90 para 2000, né? Então isso fez com que a música entrasse num declínio. Com relação à televisão, os anos 80 talvez não eram tão significativo que tinha nos anos 80 do que nos anos 90, porque nos anos 90 apareciam as coisas mais absurdas da televisão, né? Como a banheira do Gugu, né? Como o Xuxi erótico no programa do Faustão, né? E a briga entre SBT e Globo, né, com Faustão e Gugu, né, e que tinha até no início do Yokut tinha até um grupo chamado Domingo Maldito, que era uma crítica ao que Domingo tinha se tornado, né? Mas se nós olharmos bem, a televisão naquela época, ela estava mostrando até onde iria, qual era o limite da televisão nos anos 90. Eu acredito que era isso, né? Olhando em retrospecto, hoje, eu acho que a liberdade que deram muito à televisão acabou se implodindo na música de uma forma tão assustadora que hoje a música se tornou algo descartável, né? Com letras assim de cunho mais picante, né? Vamos dizer assim, né? E com uma choradeira de corno, né? Eu acho que não podemos acho que a década de 90 teve a sua culpa do que nós estamos vivendo hoje. Mas isso é só uma opinião, né? Os anos 80 eu acho que foi o que deu a explosão àquilo que seria os anos 90, né? Não pelo rock, mas pela música sertaneja, principalmente, né? Mas eu sei que se você concorda ou não com isso,
eu respeito a sua opinião, tá bom? Espero que vocês tenham gostado do vídeo, né? Ficou um pouco longo, mas eu tinha que falar sobre isso, tá bom? Obrigado pela atenção e até o próximo vídeo.